Diz assim: então vieram duas mulheres, prostitutas ao rei, e se puseram diante dele. E disse-lhe uma das mulheres: ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos numa mesma casa, e tive um filho, estando com ela na casa. E sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, teve um filho também esta mulher. Estávamos juntas. Nenhum estranho estava conosco na casa. Somente nós, duas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, enquanto se deitava sobre ele. E levantou-se à meia-noite e tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia a tua serva, e deitou no seu seio. E o seu filho, morto, deitou no meu seio. E levantando-me pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho, que havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é o meu filho, o teu filho o morto. Porém esta dizia: não, por certo o morto é o teu filho, e o meu filho vive. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei Salomão: este que vive é meu filho, e o teu filho morto. E esta outra diz: não, por certo, o morto é teu filho, e o meu filho vive. Disse mais o rei: traze-me uma espada. E a trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: divide em duas partes o menino vivo, dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque as suas entranhas se enterneceram por seu filho, e disse: ai, meu senhor, dai-lhe o menino vivo, de modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: nem teu e nem meu será, divide-o. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, de maneira nenhuma o matem, porque esta é sua mãe. E versículo 28: e todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei, e temeu aos reis, porque viram que haviam nele a sabedoria de Deus para, preste atenção no final do versículo, para fazer justiça. Irmãos, na semana passada, antes de iniciarmos, nós estamos falando de uma série. Nós estamos no 15º episódio, se eu não perdi as contas, tá? A nossa série é Fortalecendo a nossa fé. Na semana passada, nós falamos daquele que semeia e espera o seu fruto, né? Foi o nosso tema da semana passada, a fé daquele que semeia e espera o seu fruto, em Marcos, no capítulo 4. Nós pregamos sobre a parábola da semeadura, também conhecida ou mais conhecida como a parábola do semeador. Lá o texto destaca para nós a possibilidade do semeador transformar o mundo com aquela semente, que é a palavra de Deus. Não porque há força no semeador, mas é porque a palavra é poderosa para nascer dentro dos corações e levar o reino dos céus às pessoas. Então Jesus, em particular, explicou aquela parábola para os seus discípulos, dizendo que a semente é a palavra de Deus, dizendo que os corações são os solos que recebem a palavra, e aquela palavra, ela não volta vazia, como nós lemos em Isaías, no capítulo 55 e versículo 11. Antes ela apraz o Senhor, e ela leva o reino dos céus para todos os que ouvem. As pessoas podem desprezar, mas nenhuma semente, nenhuma palavra que é lançada, ela é perdida no caminho. Aqui nesta noite, em 1 Reis, no capítulo 3, o texto
ele apresenta para nós a introdução sobre a vida de Salomão, quando ele inicia o seu ministério ali como rei. E a Bíblia destaca a sabedoria que é concedida, e no versículo 28, a Bíblia diz que todo Israel ouviu o juízo do rei e temeram o rei, porque havia nele a sabedoria de Deus. Para fazer o que com a sabedoria? Para fazer justiça. Todos nós queremos justiça, não é verdade? Quando você tem um direito quebrado, você quer que esse direito seja recompensado. E é isso que nós vamos falar um pouco esta noite. Por isso que o nosso episódio, a nossa série, que tem tratado sobre isso, o nosso episódio hoje é a fé daquele que tem esperança de justiça em Deus. Se você olhar para o mundo de hoje, a gente não consegue encontrar muita justiça aqui dos homens. É porque na verdade os homens não seguem a justiça de Deus. Mas nesse caso, fazendo uma introdução, nós temos 3 personagens aqui. A primeira personagem em destaque que nós podemos destacar é uma mãe que ela quer o seu direito, o direito de poder criar o seu filho, porque o filho pertence a ela. Então ela vai buscar o rei para que o rei possa fazer justiça. Nós encontramos esse coração esperando em Deus. E quando todo Israel ouve aquele veredito, o que acontece? A fé em Deus daquele povo se estabelece e confia no rei, porque o rei quer julgar e quer fazer justiça conforme a palavra de Deus. O outro coração que nós encontramos é de uma mãe, na qual houve uma fatalidade na noite, que ela perdeu o seu filho ali, mas nós olhamos que dentro daquele coração não há compromisso com a verdade, com a justiça, e ela não se importa com isso. Por isso, essa noite nós podemos olhar para essas duas pessoas como uma, necessitados por justiça, e 2, quando nós podemos fazer o que é certo, nós não usamos a verdade. Também tem o nosso personagem aqui em destaque, que a Bíblia destaca, o terceiro personagem, que é o rei Salomão. O rei Salomão, ele é um rei, nós podemos dizer que ele amava Deus. Ele buscava servir Deus com retidão no seu coração e como desígnio como um rei. Com toda a autoridade que ele tinha, ele podia dar qualquer determinação. Hoje, se você tem um problema, você não vai lá na prefeitura para poder resolver, embora ele governe a nossa cidade. Você vai diante de um juiz, procura um advogado, para que o seu direito possa ser restabelecido e faça justiça se alguém quebrou o seu direito. Mas naquele tempo, o rei julgava as pessoas. Então, quando nós olhamos essa história, é uma história muito conhecida, porque eu nem ia na igreja, é claro que eu fiz catequese, essas coisas, mas a gente não lia a Bíblia em casa, mas a gente conhecia. O mundo conhece essa história de Salomão pela sua sabedoria. E quando nós olhamos aqui, nós olhamos, e claro, já concluindo um pouco sobre essa passagem aqui, é fácil, Depois que Salomão toma a decisão que ele toma, depois dali de pensar e usar com a sua sabedoria, revelando no seu propósito qual era o coração da mãe do menino vivo, é fácil ter uma ideia como essa, não é verdade? Mas até então, como descobrir qual era a mãe verdadeira e como fazer justiça? Quando você tem um filho, 2, 3, geralmente um filho põe culpa no outro, O pai e a mãe às vezes apontam alguma coisa, o que acontece? O pai e a mãe tem que dar uma de Salomão, descobrir quem que fez, não é verdade? Por algumas características você descobre. Mas olha só, nosso primeiro item de hoje aqui, após esse desfecho da história, que exalta o rei pela sabedoria de Deus, mas isso não vinha dele, isso vinha do Senhor. O que você faria se você tivesse a autoridade de um rei? Porque na verdade todos nós temos condições, nós tomamos as nossas decisões e nós temos as nossas autoridades. Eu, como pai de família, eu sou uma autoridade dentro da minha casa. Dentro do meu trabalho, eu também sou uma autoridade. Isso não significa que eu não estou embaixo de outra autoridade. Mas olha só o coração do rei Salomão. Eu queria destacar esse ponto. Eu queria destacar essa noite, pela palavra de Deus que traz esse texto,
Olha um rei que busca servir a Deus. A posição de um rei é uma posição privilegiada. A posição de um rei é magnífica. Encanta qualquer pessoa pelo seu poder, não é assim? O que o rei falar acontece no reino. Quem pode cobrar o rei? Quem podia cobrar, por exemplo, o rei Acabe, no tempo que ele era rei, lá em Israel, no Reino Norte, das barbaridades que ele fazia? Quem podia cobrar ele? Ninguém, né? Então o rei ele tinha uma posição privilegiada, porque a vida dele era assim. Ele comia, mas ele não precisava plantar nada. Ele não precisava cuidar de um carneiro, ele não precisava comprar um boi. Isso tudo vinha do tributo das pessoas que serviam o rei. Então para o rei era fácil nesse sentido comer, era fácil vestir. O rei não precisava nem comprar sua roupa, nem passar sua roupa, nem lavar sua roupa. Existia quem? Os súditos que o serviam ali dentro do palácio. O rei de segunda-feira, né, naquele tempo não era assim, né? Nem tinha segunda, terça, quarta e quinta, isso veio depois do calendário gregoriano, mas tinha os dias da semana, né? O rei, se ele quisesse levantar numa segunda-feira cedo, dando exemplo, se ele quisesse passear na vinícola dele, ele ia. Se ele quisesse ir na casa do Senhor dos Tesouros, ele ia ver a glória de Deus, ele podia ver a casa dos tesouros, as coisas que foram conquistadas. Se ele quisesse ficar na sua cama, ele ficava. Se ele quisesse descer ao campo, ele descia. Ele podia fazer o que ele queria. Era assim a vida de um rei. Ele dava ordem para os seus súditos, ele podia ali estabelecer todas as leis que as pessoas precisavam cumprir, de acordo com a sua concepção, aquilo que ele achava. Ele podia pegar toda a parte ali dos tributos, ali do tesouro que vinha da nação e fazer o que queria. Mas a vida de um rei, diante de Deus, como um servo de Deus, não é assim tão simples. Como nós falamos na semana passada, o semeador ele tem muita responsabilidade, porque é ele quem carrega a palavra de Deus para ser semeado. A nossa responsabilidade é muito grande, que conhecemos a palavra de Deus. A semente na mão dos discípulos também havia uma grande responsabilidade. Jesus disse: olha, tem obras que vocês precisam fazer que é maior do que eu fiz, né? E por todo mundo espalhar o evangelho, esparramar para esse mundo. Então a posição do rei era uma posição privilegiada, mas ao mesmo tempo uma posição de muita responsabilidade. Assim é com o chefe de família, assim é com a mãe, assim são com as nossas responsabilidades dentro da nossa sociedade, né? Então o que acontece? Quando nós falamos de Salomão, nós encontramos um coração que ele é sábio, que ele procura fazer justiça, mas essa justiça que ele procura fazer não é da mente dele, porque ele entende que quem instituiu ele como rei para governar o povo foi Deus. Então a vida que nós temos, que nós pertencemos, a salvação, o reino de Deus que existe em nós e o reino dos céus que nos espera para toda a eternidade, ela é uma coisa magnífica, privilegiada para nós que temos a palavra, mas ao mesmo tempo de muita responsabilidade. Então quando você olha a vida de Salomão, falando ali, destacando no início da sua vida, ele é um rei que ele não governa para si. Qual que é a maior reclamação nos dias de hoje? É que as pessoas que têm autoridade no nosso país, elas não governam para quem? Para o povo. Elas governam para quem? Para eles. Eles só pensam em aumentar salário, criar subsídios, gasta-se com 12 pessoas lá no Supremo Tribunal, não sei quantos, 500 milhões, meio bilhão de real por ano, né? Milhões de reais por ano, meio bilhão, e eles não querem saber. Então perceba que Salomão, ele podia fazer o que ele queria, mas ele tinha ciência da responsabilidade daquelas pessoas que faziam aquelas condições físicas e davam sustento para o reino, que ele precisava julgar aquele povo e deixar aquele povo no caminho do Senhor. Ele sabia dessa responsabilidade. Então Salomão, ele é uma figura muito importante para nós entendermos assim, que não importa a nossa condição nesse mundo. A Bíblia diz que quem tem pouco e serve no pouco,
também vai servir no muito. Mas a pessoa que não serve no pouco, ela também não vai servir no muito. O Salomão tem muito, ele tem tudo o que ele quer. Mas a preocupação dentro do seu coração é estabelecer o quê? Uma esperança para o povo que no reino que pertence a ele para reinar, Deus vai governar porque ele vai cumprir a palavra de Deus. No capítulo 3, fazendo olhando para o texto, no versículo 3, olha só, 1 Reis, capítulo 3 e versículo 3. E Salomão amava o Senhor, andando nos seus estatutos, nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altares sacrificava e queimava incenso. No versículo 4, versículo 8, diz que ele subiu do versículo 4 a 5, ele subiu para Gibeão, porque ali havia um altar muito grande, ele podia fazer um sacrifício muito grande. E naquele tempo, o que ele fez? Ele amava Deus, ele subiu para sacrificar, e Deus apareceu para ele, e quando Deus apareceu para ele, Deus disse para ele no sonho: pede o que você quiser, que eu vou te dar. E qual que é a preocupação dele? A preocupação dele é pedir um reino maior? É pedir que em vez de ele governe 40 anos, como seu pai governou, que ele possa reinar 80 anos? É ele o pedido central? Não. Olha só o que a Bíblia esclarece, que ele amava o Senhor. E quando ele teve direito de fazer esse pedido, versículo 8, ele diz para o Senhor: e o teu servo está no meio do teu povo que elegeste. Seu povo é grande, e nem se pode contar nem numerar, pois a multidão. A teu servo, pois, dá um coração de entendimento para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, ou seja, entre fazer o certo e o errado, para praticar a justiça de Deus. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Então olha só o que tem no coração do rei. Ele é um exemplo para nós, porque não é no pouco, não é no muito. As pessoas podem servir a Deus e amar a Deus, independente da condição que elas têm. Talvez seja por isso que essa mulher subiu até Salomão, e a Bíblia destaca, depois dele pedir a sabedoria para Deus para julgar o povo, a primeira história que é contada é essa que nós encontramos no versículo 16. Talvez por isso aquela mãe subiu ali, e ela subiu para quê? Para que houvesse, ela tinha uma esperança no seu coração que houvesse o quê? Justiça. Quando nós olhamos para a palavra justiça na Bíblia, ela está ligada, por exemplo, tem a palavra aqui mispat, sedek, daá, kiá, está ligada a juízo, está ligado a sentença, veredito, decreto. Então toda vez que acontece alguma coisa conosco, o que nós buscamos? Nós recorremos a Deus para que Deus venha nos ajudar. Quem poderia ajudar ela? Aquela mulher? Deus, através do servo de Deus. Por isso a palavra justiça, ela é um resguardo do direito, da lei, daquela pessoa a qual lhe pertence o direito. Por exemplo, se ela é a mãe, ela deve ficar com a criança. Deus, ele é autor da vida. Então, para quem que pertence a vida de cada ser humano aqui neste mundo? Pertence para mim? Pertence para o João a vida dele? A sua vida, Victor, pertence para você? Não, a nossa vida pertence para Deus, porque Deus tem o direito das nossas vidas, porque Ele é o Criador. Tudo que nós fazemos com a nossa vida, com o nosso corpo, com a nossa mente, nós vamos dar conta para Deus. Então olha só, há a justiça. Agora, quando Salomão olha para essas duas mulheres, é importante a gente destacar uma coisa. Ele podia olhar para elas e dizer assim: nossa, vocês vieram aqui para ver qual que é a mãe, que filho que vai ser de vocês? Pois eu digo uma coisa: essa criança não merece as mães que tem. Vocês são meretrizes, vocês estão fazendo abominação diante de Deus, vocês merecem a morte. Ele poderia simplesmente dizer isso e mandar matar as duas mulheres. Ele era autoridade, ele tinha o poder, não é verdade? Quando aconteceu o pecado original, o que Deus disse?
Olha, de toda árvore comerás do fruto, do bem e do mal, né? Não comerás desta, porque se comer, certamente um dia morrerás. Deus não deu a lei, o homem não cumpriu a lei, o que aconteceu? Justiça. O direito de Deus foi aplicado. O homem foi separado de Deus eternamente, e o homem passou a ser um ser vivente, que um dia chegaria à morte na casa dele. Foi isso que aconteceu. Justiça foi feita. Agora, quando você olha para a palavra de Deus, aonde há lei, nós podemos identificar duas coisas. Uma é a santidade de Deus, e a segunda é a imperfeição do homem. Onde há pecado, há justiça, e onde há justiça, há condenação. E aonde há condenação, né, há a ira de Deus. Mas uma outra vertente também, que Deus nos dá, desde o primeiro pecado original, a segunda vertente é a misericórdia. Então esse é um rei que ele quer aplicar a justiça de Deus porque ele ama o Senhor. Porque se você abrir em Êxodo capítulo 22, versículo 20, pode abrir aí também, a Bíblia diz que nenhum ser humano ficaria diante da presença de Deus, porque todos nós somos pecadores. Então olha só, Êxodo capítulo 22 e versículo 20. O que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor, será o quê? Será morto. Aquele juiz, ele também deveria receber a mesma condenação daquelas mulheres, se ele fosse aplicar a lei. Ele também deveria morrer, porque o seu coração, no final da sua vida, foi pervertido à idolatria, e ele merecia o quê? A morte. Então, quando aquelas mulheres, aquelas meretrizes chegam até a presença do rei, a conclusão é óbvia. Diante do rei Salomão, o que elas encontram? Elas encontram misericórdia, como nós encontramos em Cristo Jesus. Quando Deus matou o primeiro cordeiro, aquilo foi uma amostra que Deus também é um Deus misericordioso, que através da sua misericórdia pode ser manifestada a graça, e a graça foi manifestada através do amor de Deus para conosco. João capítulo 3 e versículo 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para aquele que todo nele creia não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então olha só a sequência que se chega após o pecado. Então o rei, ele vai ali no seu coração pedir para Deus o abençoar, dar sabedoria, porque ele também reconhece que ele é uma pessoa falha. Nós vamos identificar isso. Deus vai aparecer uma segunda vez para ele e vai dizer: olha, se você não voltar da onde você caiu e parar com isso, a sua geração vai ser perdida. E aconteceu com Salomão. Infelizmente ele se perdeu no final da sua vida. Para mostrar para nós vamos concluir o estudo ainda de hoje, que só há um justo juiz que pratica a justiça, que é Cristo Jesus. Mas diante que nós estamos falando dessa situação, em 1 Reis, no capítulo 3, vamos voltar lá, do versículo 16 até o versículo 22, nós temos os discursos das duas mulheres, falando o que havia acontecido, as duas requerendo um filho como se fosse delas. Então nós temos a palavra de Deus aqui, a palavra de Salomão, na verdade. Por quê? Porque diante da justiça de Deus, os nossos corações, e todos os corações, eles são o quê? Eles são revelados. Eu posso não conhecer nem o meu próprio coração. Talvez minha esposa conhece parcialmente, claro que eu conheço mais o meu coração, mas eu não sei o que tem no coração do Natan, o que o Felipe está pensando neste momento. Não é verdade? É só Deus que conhece os nossos corações. Mas quando nós olhamos para esse texto, Salomão pediu sabedoria, Deus vai dar sabedoria para ele. E como que ele vai descobrir a verdade? Pensa, só tem duas mulheres na casa. Testemunha não tem, porque só tem uma criança recém-nascida. Como que um rei que busca fazer justiça, dá o direito para a pessoa exercer isso, como que ele saberia da verdade?
Aliás, quem está preocupado com a justiça, com a verdade nesse caso? Será que se fôssemos nós julgaríamos que nem Salomão? Ou será que nós deixaríamos as coisas acontecer como acontece e deixa do jeito que está? Será que nós atribuímos as nossas falhas, as nossas responsabilidades ou não das coisas que acontecem? Quando você olha para essa mãe que tem o filho morto, o coração dela é revelado para nós. A princípio você olha o texto e diz assim, não, essa mãe, ela está chorando a dor da perda do filho dela. Mas o texto não destaca isso. O que o texto destaca é outra situação. Então, a princípio, nós podemos olhar e dizer assim para a mãe, né, que matou o seu filho ali numa fatalidade ali, de noite, né? A primeira coisa que nós podemos olhar é que ela não tem, né, ela não expressa nenhum compromisso com a verdade e com a justiça. Pessoa que não tem Jesus e não quer ser como Jesus, ela nunca vai expressar a verdade e a justiça, mesmo ela estando errada. Às vezes você está com o carro, você sai e você bate errado. Você não quer que as pessoas saibam a verdade, porque você tem que fazer justiça, você tem que pagar o carro de outra pessoa. Então o que as pessoas fazem? Elas fogem. E não é só isso, na nossa vida isso foi um exemplo. São muitos exemplos que nós não queremos a verdade para não ter que pagar os direitos das outras pessoas. Mas nós queremos ter o nosso direito cumprido. Mas o interesse dessa mulher também não é ficar com a criança. Versículo 26, vamos à leitura? Capítulo 3 e versículo 26. Quando o rei diz assim, corta o menino em dois, versículo 24. E disse mais o rei, traz-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei, divide em duas partes o menino vivo e dá metade para uma e metade para outra. O que essa mulher que tinha o filho que estava morto disse? Final do versículo 26. Ela queria essa criança para ela? Ela queria a verdade, que a verdade viesse à tona? Final do versículo 26, porém a outra disse, nem teu e nem meu seja, divide em dois. Então preste atenção, o que tem dentro do coração de uma pessoa dessa? Você pode pensar assim, bom, essa pessoa aqui não conhece outra pessoa. Não, ela não tem compaixão nenhuma. Eu sei que ela está em sofrimento, talvez porque perdeu o filho, a Bíblia não cita isso. Mas o que acontece? Ela sente uma dor e ela não se importa que a outra mãe sinta a mesma coisa que ela sente, se ela sentir, quando teu filho cortado no meio. Então perceba o sentimento de injustiça que traz um sentimento maligno dentro do coração dos homens. Ela não tem o seu filho, mas ela não quer que a outra mãe também não tenha. E ela quer que a outra mãe, que esse é o interesse dela, quando o rei fala divide a criança, ela diz não, pode matar a criança e dividir no meio. Ela não se preocupa com o seu próximo. Preste atenção. O inimigo das almas, Satanás, ele já está condenado. Ele não quer saber da verdade, ele conhece a verdade. Ele conhece mais a verdade do que nós, ele estava lá no princípio. Ele não quer saber da justiça de Deus. Tem muitas pessoas que não querem também. Então, quanto mais pessoas forem para o caminho do mal, aonde não há Deus, melhor. Então os corações são revelados diante da justiça de Deus, porque pela sabedoria de Deus ele vai dizer, corta a criança. Então os corações são revelados. O que tem dentro do nosso coração, ele é revelado, a nossa fé, quando nós passamos muitas vezes por provações, ou por provações, nesse caso, feitas por nós, que foi o caso da mãe que matou a criança, ou uma provação feita pelo inimigo, por uma adversária que trouxe a questão de injustiça. Então nada diante de Deus pode ficar encoberto, nem os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso falar, tudo isso é conhecido de Deus. E não nos impressiona, porque nós conhecemos a palavra de Deus,
o que há dentro dos corações. Em Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, diz assim, que enganoso é o coração, mais que todas as coisas. Eu trouxe uma outra tradução que está anotada aqui, que diz assim, que enganoso é o coração, mais que todas as coisas. Na minha Bíblia está escrito e perverso, mas tem uma tradução que traz desesperadamente corrupto, e a palavra corrupto está ligado a quebrar o direito, a quebrar o sentido de fazer justiça. Enganoso é o coração mais que todas as coisas, e corrupto, quem o conhecerá? Senão somente Deus. Você não sabe o que você faria se algo ruim acontecesse com a sua família, se um ladrão entrasse lá. Deus sabe. Mas você sabe o que tem no seu coração. Deus também conhece. Então essa mulher busca o Senhor porque ela tem esperança que Deus, que o rei vai fazer justiça porque ele ama a Deus. Mesmo o rei sendo pecador, mesmo o rei sendo falho, porque o rei também é imperfeito. Tem muita gente que tem na sua mente que salvação e ser uma pessoa boa está ligado às obras humanas. A palavra boa na Bíblia aparece logo na criação, e ela está ligada à obra, mas não à obra do homem, à obra de Deus. Cada dia que Deus foi fazendo, o Espírito Santo revelou a palavra, e Deus viu que era bom. Quando Jesus morreu na cruz, o Espírito Santo nos revelou escrevendo, porque foste comprado por um bom preço. Jesus disse no capítulo 13 ou 15, eu não lembro. Ele disse, eu sou a videira verdadeira e vocês são as varas. Sem mim nada podeis fazer. Então, o justo juiz não é o rei Salomão. O justo juiz é Jesus. Preste atenção no texto. Salomão amava o Senhor? Sim. Consequentemente, o teu próximo. Ele buscava agir com justiça. Mas ele não é a justiça de Deus. Se Salomão subisse numa cruz e morresse, Deus não ia aceitar, porque ele é imperfeito. Nós somos imperfeitos. Pode acontecer daqui a pouco, o Vitor, o Cláudio, a Anelisa sair para brincar no campo e haver uma briga. E eu chegar lá para julgar o que aconteceu e julgar de uma forma injusta. Isso mostra para nós que a nossa fé deve estar esperançosa no Senhor, em Deus. Porque nem sempre Salomão agiu com justiça. Nem seu pai Davi. Nenhum homem aqui neste mundo agiu. Então, como nós citamos, o Salomão, ele quebrou os mandamentos. Em Deuteronômio, no capítulo 17, versículo 16 e 17, antes do povo pensar em terreno, Deus disse assim, olha, deu as leis lá para o governo e disse assim, o rei de Israel não multiplicará mulheres para si. A Bíblia diz que Salomão teve 300 mulheres e 700 concubinas. A palavra de Deus nesse texto diz assim, não voltarás para o Egito para fazer a tua força com cavalos. No capítulo 3, meus irmãos, da Reis, ele desce para o Egito e faz uma aliança com o faraó e casa com a filha de faraó. E no final da sua vida, capítulo 11 de 1 Reis, olha só o que acontece com a vida de Salomão. O seu coração, ele é pervertido. Por isso não espere justiça no homem. Tem muita gente aqui que está assistindo a live, eu sei que está dividido. Tem gente que espera justiça no Bolsonaro, tem gente que espera justiça no Lula, tem gente que espera um auxílio de um pai, de uma mãe, de um filho. Não, meus irmãos, nós temos que esperar de Deus.
Em 1 Reis, no capítulo 11, e versículo 4, se eu não errei aqui, diz assim: porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguirem outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor Deus, como o coração de Davi, o seu pai. Você pode pegar qualquer homem que existiu nesse mundo. Às vezes as pessoas põem uma gravata, põem um terno, vão para a igreja com a Bíblia no braço, com a mesma figura que as pessoas iam no tempo de Jesus, aqueles fariseus, como se eles fossem pessoas boas, como se eles fossem perfeitos. Não há nenhum homem perfeito aqui neste mundo. Então, olhando para Salomão, qual que é a justiça que nós aplicamos? O que tem na nossa mente? O que nós cremos? O que nós pensamos? Porque onde há a ira, onde há a justiça, há condenação, a ira de Deus. Pode abrir em Apocalipse, no capítulo 16, nós não vamos ler versículo nenhum, mas olha só o que reserva este mundo por causa do pecado dos homens. Apocalipse capítulo 16, está escrito: versículo 1, eu vou fazer a leitura do versículo. Ouvi, vinha ao templo, uma grande voz que dizia: 7 anjos, ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Há 2 vertentes sobre o pecado. A primeira é a justiça de Deus que traz a sua ira. E a segunda, não olhando para Salomão, mas olhando para a Bíblia, é a vertente da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da salvação das nossas almas. No capítulo 19 diz assim, versículo 11: e vi um céu aberto, e eis um cavalo branco que estava sentado sobre o trono, que chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Só o nome nos céus, na terra e embaixo da terra, que é verdadeiro, que é fiel e que julga com justiça. Deus deu uma lei para o povo: você não vai ter outros deuses diante de mim. O que Israel fez? Além de ter idolatria, abominação do Senhor dentro da sua casa, eles ainda passavam seus filhos no fogo para sacrificar a outros deuses. Então todos os corações vão ser revelados um dia diante do Cordeiro de Deus. Como João Batista disse: aquele que tira o pecado do mundo. Então há 2 tipos de almas nesse mundo. Aquela alma que tem fé e busca com esperança que Deus fará justiça em misericórdia, que é o caso da mãe do filho vivo, e outros tipos que desprezam a palavra de Deus e que entra na justiça de Deus, mas entra pela ira. Como eu disse, Salomão podia dizer, falar assim: essa criança não merece crescer no meio dessas 2 pessoas aí não, que elas fazem só abominação para Deus. Não pense que você é melhor do que alguém que está do seu lado. Eu não sou melhor que você que está em casa ou que está aqui sentado segurando o microfone. Não, meus irmãos, todos nós somos pecadores. E inclusive há um julgamento emblemático quando Jesus estava no seu ministério, no capítulo 8 de João. Foi quando Jesus voltou para o templo e os fariseus pegaram a mulher em adultério, a mesma condição dessas mulheres que elas viviam, e jogaram ela no chão e disseram para Jesus: a lei de Moisés manda o quê? Manda apedrejar. Manda fazer o quê? Justiça. Eles queriam tentar Jesus
palavra de Deus, como nós dizemos, a semente, ela não volta vazia, porque ela serve tanto para a salvação daqueles que ouviram, como para a perdição daqueles que não aceitam a palavra de Deus e rejeitam. E aí Jesus, escrevendo, disse para eles: quantas vezes nós, como aqueles fariseus, tentamos a Deus e disseram assim: a lei de Moisés manda apedrejar, e você, mestre? Jesus disse: aquele que não está em pecado ou não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus não somente julgou aquela mulher, como Jesus julgou toda aquela multidão. Jesus não só, no capítulo 19, que nós lemos aqui, você lê na sua casa, até o versículo 18, Jesus não só julgará a sua igreja, mas julgará a todas as nações. Ele tem essa autoridade como Salomão tinha, mas ele é perfeito. A justiça de Deus está nele. Mas e o caso daquela mulher? Se tem a lei, tem que ter o castigo, porque é a justiça. Então a justiça foi feita porque a mulher foi apedrejada? Não. A justiça foi feita porque Deus mandou o seu filho e ele morreu na cruz para pagar o pecado daquela mulher, para pagar o meu pecado, porque nós somos imperfeitos. Se você quiser ser crucificado para a sua salvação, você vai perder o seu tempo, porque o único que é justo para tirar pecados é Jesus. E quem está em Jesus não está na vertente da ira de Deus, mas está na vertente da misericórdia de Deus. Todos aqueles que confessam seus pecados e buscam a justiça de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador, alcança misericórdia, alcança graça. Tudo que você pedir, Deus vai ouvir. E Deus, ele vai fazer não o que você quer, mas Deus vai fazer o que é melhor para você. Naquela situação era melhor que aquela mãe fosse exaltada por recorrer, Salomão exaltado pela sabedoria que Deus lhe deu, e o povo, para que o povo pudesse ter fé em Deus, de saber que Deus governa através de um homem como Salomão, ou de um rei ímpio como Acabe, ou dos reis que nós temos nos dias de hoje. Deus pode transformar a sua vida e trazer justiça através de Jesus, porque só em Jesus nós somos salvos. Fora de Jesus só há condenação. Talvez você foi buscar justiça e não encontrou nesse mundo, talvez a sua hora não chegou, Deus ainda não abriu as portas do seu coração. Por isso, nessa noite eu quero dizer para você: se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você ainda não reconheceu que você é um pecador, e que o castigo que nos traz a paz está sobre Jesus, que sobre as suas pisaduras, sobre as suas feridas, o seu sofrimento naquele Calvário, foi para estar no nosso lugar, você deve reconhecer que Ele é a justiça de Deus. Não adianta nada também Deus fazer justiça para você, como aquele filho que Ele deu para a mulher, se aquela mulher não se arrepender dos seus pecados, como Salomão se perder em idolatria, se você não tiver Jesus.